agora falar um pouco sobre essa reconexão com a ancestralidade, né? Bom, o que acontecia antes de Bert Hellinger desenvolver o trabalho dele? Não sei se todos participaram daquela aula Nossos Ancestrais, né? Foi aquela aula que eu dei falando sobre a formação do povo brasileiro, e aí eu citei a Anne-Anselin Schutzenberger, que é essa psicanalista, psicóloga francesa, que desenvolveu a psicogenealogia. Então, já havia uma compreensão dentro da psicologia, e podemos dizer, de uma certa maneira, até dentro de Freud, né? Quando Freud tem um livro, ele fala de totem e tabu, quando ele começa a perceber a importância dos ancestrais para as culturas nativas. Então, já havia um conhecimento da importância da ancestralidade, mas não havia nada como o que nós fazemos hoje dentro da constelação familiar, que é esta participação ativa dos ancestrais, ou da manifestação dos ancestrais, ou essa compreensão que já tinha sido evidenciada através da psicogenealogia, né? Porque a genealogia antes é colocar o nome do pai, da mãe, do irmão, do avô, e tal, e construindo a árvore genealógica. Mas o que eles começaram a perceber, por meio das repetições, começaram a perceber, ó, nessa data acontece uma repetição, um mesmo suicídio, um mesmo evento trágico que se repete entre gerações. Mas, além de trazer isso para a consciência, não havia nenhuma outra maneira de realizar esse trabalho. Então, Bert Hellinger, a grande sacação dele foi quando ele percebeu que o roteiro que nós vivíamos na nossa vida não era como Eric Berne havia descoberto, ou havia proposto, de que vivíamos um roteiro que é identificado com as histórias infantis, ou que é identificado com uma canção que é mais importante na nossa vida. Eric Berne falava, ó, a gente vive esse roteiro, mas é porque esse roteiro se refere a uma estrutura familiar não evidente, que esse roteiro, nós cumprimos essa parte. Por exemplo, os três porquinhos. Os três porquinhos, quando a pessoa gosta muito dos três porquinhos, são o quê? São as crianças abandonadas pelos pais, né? Ou seja, vem o vento, vem todos os perigos externos, e essas crianças ficam, de uma certa maneira, sem pai e sem mãe. Então, Eric Berne percebeu que nós vivíamos um determinado roteiro, e isso era possível e ficava evidente de ser compreendido através das histórias. Quanto às histórias, Bert Hellinger chegou a trabalhar com as histórias, mas ele diz que sempre o mais essencial das histórias se revela dentro da primeira frase, dentro do primeiro parágrafo, por assim dizer. Aquilo é o mais essencial, que revela a dinâmica que está por trás. Mas ele foi além. O que o Bert Hellinger se deu conta, e foi um ponto fundamental, assim, um ponto da virada para que esse trabalho fosse o que ele é hoje, é a compreensão de que vivíamos um roteiro de uma outra pessoa da nossa família. E essa foi a sacação, né? Ele percebeu o campo, ele percebeu a dinâmica da consciência, ele começou a fazer uma observação fenomenológica, ou seja, de como esses fenômenos afetavam a consciência dele, e ele se deu conta disso, de que o roteiro que nós vivemos nessa vida provavelmente já foi vivido por uma outra pessoa.